estudantis. A organização dos alunos do ensino fundamental e médio nos dias atuais é algo frágil e incipiente, e apesar de várias tentativas por parte de órgãos governamentais ou da própria estrutura escolar, eles não conseguem se concretizar de forma significativa. Desde os primórdios da educação no Brasil, os movimentos estudantis foram predominantemente movimentos universitários. Os primeiros relatos oficiais desses movimentos se deram em 1948, quando foi fundado a UBS, Representatividade dos Alunos de Ensino Médio e Fundamental. Na década de 60, foi um período de momento de grande atuação dos secundaristas, principalmente nos centros populares de cultura. Nesses centros, os estudantes participavam de movimentos culturais, como cinema, publicações, música, e os CPCs, então, propunham-se em favorecer a conscientização, a politização e a organização do povo. Porém, com a ditadura militar, esses movimentos se desfizeram. Em 1988, uma lei federal de incentivo começaram a efetivar os movimentos, oferecendo condições aos estudantes para formações de grêmios estudantis. Apesar de todo o esforço em volta dos grêmios, muitos deles acabaram não se concretizando. Para debater sobre essa temática do programa de hoje, nós estamos com 3 convidados no estúdio. O primeiro convidado seria o professor Pedro Plaza, da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG, professor de Rádio e TV do 3º ano. Obrigado, professor Tá, pela presença. E os alunos Ademar Lourenço, que é o diretor do Diretório Central dos Estudantes do DCE, da Universidade Federal de Goiás. Obrigado também, Ademar Tá, pela presença. E o Roberto Toledo, que é estudante do 3º ano de jornalismo da Universidade Federal de Goiás também, que participou da chapa Ideologia do Colégio Ateneu Dom Bosco no ano de 2000. E a nossa primeira questão que será debatida inclui a questão dessa pequena introdução histórica que eu fiz para vocês em relação aos movimentos estudantis. Eu queria saber, primeiro do professor Pedro, o que acontece com esses movimentos que, de fato, eles não conseguem se consolidar da forma que deveriam se consolidar de fato. Na verdade, assim, a gente podia começar pensando por que essa história do consolidar, né, da crise que o movimento pode estar vivendo agora, né, que eu não sei bem dizer as razões, os motivos, mas eu podia dar um pouco a minha contribuição do que eu participei no movimento estudantil secundarista, né. Eu vejo assim, o movimento estudantil, ele padece primeiro de vamos dizer, de um problema estrutural, que é o fato de que o estudante ele passa pela universidade ou pela escola segundo grau, que é da segunda fase, né? Ele passa, ele não fica. Quer dizer, por exemplo, o sindicalista, ele fica, né? Ele chega a uma categoria de trabalhadores e aí ele fica naquela categoria, enfim, até ele poder mudar de profissão, então aposentar, né? Quer dizer, uma categoria que se organiza historicamente, as relações vão sendo firmadas, né? Quer dizer, um exemplo paradigmático é do próprio presidente Lula agora, né? Que a gente pode examinar o destino da geração dele pelos colegas dele que não fizeram sucesso. São metalúrgicos da organização, da reorganização do sindicato na década de 70, né, no ABC paulista. Agora, eu acho que uma questão muito séria para o movimento, que fez parte dos problemas que nos atingiram na época do Cefet, no início da década de 90, no momento de reorganização da luta no Grêmio do Cefet, do que eu participei, é justamente o problema da dependência e da independência do movimento estudantil em relação às forças político-partidárias vigentes, né? Que é vamos dizer assim, um problema que atinge num ponto-chave, que é o da formação política do estudante. Então, o estudante acaba estando, vamos dizer assim, a reboque dos interesses de arrebanhamento de tendências políticas que se ocupam do movimento estudantil como um lugar de, vamos dizer, de empoderamento, né, de você ganhar força, um poder político, né? Eu acho que esse que é hoje, atualmente, eu acho que esse é a chave de um problema. Eu não vejo muito, eu acho que o movimento estudantil vai estar sempre em crise porque ele tem que estar em crise. Eu acho que essa vamos dizer, a dinâmica dele, né? Eu acho que esse que foi a grande contribuição do Maio de 64, ou do Maio de 68 e do todo movimento estudantil na década de 60, né? É exprimir a crise, a rebeldia, a insatisfação, né?
a vontade, quer dizer, aquilo que está escrito nos muros de Paris, né? Que o que vai nascer a gente não tem nome, quer dizer, é absolutamente novo, né? Então, em relação à crise atual, eu suspeito que tem a ver com esse problema da dependência dos movimentos políticos. Olha, eu acho que a questão do movimento estudantil hoje, coisa que até que o professor colocou, também o loteamento político muito grande por parte dos partidos, mas isso é consequência. E aí eu coloco de dois fatores. Primeiro, que os movimentos sociais, não só o movimento estudantil, tiveram um refluxo muito grande na década de 90. Você vê até a ditadura militar tinha uma organização muito grande, a UNE era uma organização muito respeitada. Depois fecharam a UNE, ela funcionou de maneira ilegal. E da reconstrução da UNE em 79, e aí a UBS também foi reconstruída mais ou menos nessa época, você vê aí uma certa perda de referência dos movimentos sociais, principalmente depois do fim da Cortina de Ferro, em 91, que boa parte da esquerda tinha referência no chamado Bloco Socialista. Quando esse bloco caiu e quando o sistema capitalista muda a sua estrutura econômica, passa de um certo estado de bem-estar social populista para o neoliberalismo, os movimentos sociais não sabem o que fazer. E aí você vê que há uma certa burocratização, uma certa profissionalização muito negativa nos movimentos sociais, em especial no movimento estudantil. Eu acho que há certo idealismo, aquela coisa de você sair da tangente da rotina da sociedade, meio que acabou no movimento estudantil para dar espaço para o profissionalismo. Tem gente que é paga para isso, tem gente que tem intenções de ganhar dinheiro com isso. Isso acaba com toda a espontaneidade do movimento estudantil. Outro fator também que eu acho que interfere muito é a educação. Cada vez mais a educação é voltada para o adestramento, para o vestibular. Eu acho que esses cursinhos, colégio particular, até o próprio ensino público, cada vez mais está se limitando a uma lavagem cerebral para o aluno passar no vestibular. E isso gera uma despolitização muito grande no movimento secundarista e no movimento universitário, que o cara foi condicionado muito para estar dentro da universidade, e aí é difícil ele sair do banco, da carteira, da faculdade dele para fazer movimento estudantil. Então, essa visão de educação muito voltada para o adestramento, muito voltada para o cursinho, que nos anos 90, devido à alta concorrência do vestibular, passou a ser seu grande paradigma da educação, acabou ajudando a acabar com o movimento estudantil. Sabe? Cada vez mais as pessoas também estão individualistas. É muito grande o individualismo, o sentimento de individualismo hoje na universidade e também no movimento secundarista. Muitas vezes as pessoas não têm colegas, elas têm concorrentes. E isso atrapalha qualquer tipo de organização coletiva, em especial uma organização política. Isso tira o estudante do movimento estudantil e dá espaço para a burocracia profissional tomar conta da estrutura. Eu acho que, se fosse para apontar dois principais problemas do movimento estudantil, hoje eu acho que seriam esses. Obrigada, Demar. Roberto, e na sua opinião? Olha, a minha opinião mais ou menos fechando que os dois entrevistados já falaram aqui. Eu acredito que o movimento estudantil ele passa por uma certa crise. No momento eu nem acredito que esteja em tanta crise, eu acho que no começo dos anos 90 a crise era muito maior, mas no sentido do estudante, ele não tem vínculo, né, com a universidade ou com o colégio, né, no segundo grau. Ele está ali passando, né, e ele coloca como prioridade, por exemplo, o estudo, a formação que ele está ali. Então ele deixa meio que essa parte de participar de movimentos sociais, movimentos políticos, movimentos estudantis, meio quando tiver um tempo, quando ele não atrapalhar no seu desenvolver, né, nas suas atividades estudantis. Só que o que eu não concordo é que eu acredito que os movimentos sociais, os movimentos estudantis,
eles fazem parte dessa formação. Ele é tão importante quanto qualquer outra matéria que a pessoa esteja pegando na faculdade ou no segundo grau. Mas, como o Ademar acabou de falar, essa visão que está geral, esse é só um reflexo do que está acontecendo em toda a sociedade, daquela coisa de temos que ser o melhor, não podemos perder tempo. As pessoas não param para tentar organizar alguma coisa, para acreditar em alguma espécie de mudança, e acaba que o movimento estudantil fica sendo reservado apenas para aquelas pessoas que ainda têm essa ideia, né? Uma ideia que eu acredito que seja uma ideia muito boa, uma ideia que dá para se acreditar ainda, e meio que são poucas pessoas que ficam isoladas, né? Eles não recebem o apoio dos outros estudantes, né? São até meio vistos diferentes, porque acreditam nessa ideia. Ok, obrigada, Roberto. Depois dessa explanação sobre um pouco dessa história, dessa contextualização dos movimentos sociais, a seguir, no próximo bloco, a gente vai discutir um pouquinho sobre a democratização nessas escolas e como isso afeta os movimentos estudantis. A gente já volta. Amigos, câmera. Quando você manter o foco, você fecha o campo no máximo, no zoom, aí você foca, aí você abre. Aí o foco está mantido, é o tal do presetar. Fecha, foca. Tudo que você mostrar no quadro aberto vai estar focado, necessariamente. Porque aí você nunca vai ter problema de foco. Se você fechar, focar e abrir, fecha o máximo. Não, é esse aqui que eu coloquei. Alô? Vamos. Vai dar para ele falar também, sabe? Não pode deixar o microfone rodar. De camiseta também. Esse. Então vamos fazer o seguinte. Nossa. Sentiram, né? Vamos. Gente, eu preciso sair, hein? Tá funcionando bem. Seja menos folgado. Toda vez que está pegando ela, seu braço Tá atrapalhando ela, né? Esse aqui, tira esse três. Tira aí. Tem que levar ele para fazer produção. Simpar. Prontinho? Oi, tô falando. 1, 2, 1, 2. Som. Testando. Alô. Alô? Eu vou falar assim, ó. Pois é, o que eu acho que... O professor tá com problema, né? Ah, não. Ok. Meu tá funcionando. Tá bom. Ok. Comigo de novo. Aí começa de novo, tá? Começa tudo de novo. A gente é mais solto, né? Fica tenso, né? Não tem. Começa com essa. Termina com ele. Ok? Ok. Olá, estamos de volta mais uma vez com o segundo bloco do programa em questão. E após termos debatido as causas contextuais que muitas vezes colocam em entrave os movimentos estudantis, vamos à nossa segunda questão do debate de hoje. Em relação à democratização no interior das escolas. Essa democratização estaria acontecendo de forma equivocada? Falta incentivo?
Eu não sei exatamente se a democracia ela vai ganhar incentivo, né? A gente incentiva a participação, talvez do ponto de vista institucional, mas não do ponto de vista político, né? Eu vejo que a escola é um espaço, é uma instituição disciplinar, né? Assim como o hospital, a prisão, né? Como já foi bem examinado, né? Então, essa instituição disciplinar, ela se transforma na medida que a gente repense os nossos valores, nossos limites de liberdade, de luta, de transformação social. Então, eu vejo que o trabalho de consolidação de uma democracia no interior da escola está ligado, eu acho, fundamentalmente à participação da própria sociedade dentro dessa escola. E aí eu vejo hoje um campo muito aberto, justamente porque a escola se tornou, principalmente na segunda fase, que seria o segundo grau, né, antigamente, se tornou um espaço da intervenção estadual, né, do poder público estadual. E isso isso faz ocorrer no Brasil nascer uma diferença muito grande entre os locais, entre os tipos de democracia. Eu vou dar um exemplo muito concreto, que é o do Cefet, de Goiás, que é a antiga escola técnica, na verdade, um centro federal de ensino tecnológico, onde o movimento estudantil floresce e sempre a briga é muito grande. Por quê? Porque ali a característica da escola, o modelo de recepção dos alunos que ela tem, ligado ao trabalho imediato, né? Quer dizer, então a gente tem que ver as diferenças da consolidação da democracia no interior da escola de acordo com essas diferenças regionais. Eu acho que o equívoco estaria principalmente em tentar oferecer essa democracia, sendo que, na verdade, nós temos que tentar desestruturar o espaço disciplinar. Eu acho que essa que é a tarefa do professor. O aluno, ele vai... Eu vejo os estudantes sempre muito dispostos a brigar, de qualquer forma, mesmo que de forma errática, né? Então, a importância da formação no movimento estudantil, que eu acho que também é um dos equívocos que eu já falei, sobre o problema da dependência, né? Ok, obrigada, professor. E na sua opinião, Ademar? Essa questão de democracia dentro da escola, olha, eu acho que democracia não se limita só à questão de votar. Eu acho que hoje é importante o fato de aluno ajudar a eleger reitor, tá ajudando a eleger diretor dentro da escola, mas muitas vezes isso acontece sem haver algum tipo de debate. Muitas vezes a pessoa vota sem saber o que está acontecendo, que nem um exemplo da universidade. Às vezes você está tendo uma eleição para vice-diretor com um candidato que você não sabe quem é, e muitas vezes o cara vai lá e vota simplesmente pela eleição da quórum. Acho que quando se tem um espaço de discussão, quando se tem um espaço de respeito, em especial dentro da sala de aula, é que se dá o espaço democrático. Eu acho que ainda existe muito aquela questão da hierarquia professor-aluno, sabe? Eu acho que no segundo grau isso é muito acentuado. E que isso atrapalha a democracia, atrapalha até a própria autonomia do movimento estudantil. O grêmio de segundo grau muitas vezes é tido como uma coisa estranha, como assim aluno se organizando? Apesar de haver todo o direito legal, todo o direito institucional, às vezes isso é mal visto. Então acho que a democracia se dá através de um debate igualitário entre todos os setores da vida acadêmica, não apenas achando que o limite porque você vai lá, marca o xizinho e vota, quer dizer que você está escolhendo, sabe? A escolha é muito mais que isso. Ok. E você, Roberto, na experiência que você teve no Grêmio do Ateneu Dom Bosco, tinha isso, esse processo de democratização? Era bem fluido, era bem discutido dentro do colégio? Minha experiência como participante do Grêmio, esse foi um dos primeiros Grêmios, eu não me recordo, acho que tinha uns 10, 20 anos que o Ateneu não possuía Grêmio estudantil. Não foi das melhores, porque por ser uma escola particular, então não tinha aquela coisa de reivindicar coisas, assim como tem a Cefet, que é uma escola pública. Então, assim, para que funcionava o Grêmio? Serviu para algumas questões internas do colégio, que na maioria das vezes era preso ao diretor, porque o diretor limitava a ação do Grêmio, né? E mesmo para fazer festa. Então, assim, quando
quando você se reunia para discutir algum tema, algum assunto que na época era bastante discutido, eu lembro que em 2000 estava tendo discussão sobre o Sem Terra, aquela marcha do 100 mil. Então, assim, numa sala de 40 pessoas, vamos dizer, 5 pessoas falavam. Então você via que a conscientização da política era muito pequena, o desinteresse era muito grande, né? Então, assim, eu acho que isso é o reflexo do que já está acontecendo fora da escola. Aqueles eram alunos de classe média alta, então eles não tinham muita preocupação do que está acontecendo com o país, do que os sem terras estão fazendo lá em Brasília. Eles não sentiam que aquilo os atingia diretamente. Então, assim, quando umas pessoas, outras despertavam esse interesse, aí que chegou a formar o Grêmio por causa disso. Né? Foi pessoas específicas despertaram esse interesse e procuraram, de alguma forma, no colégio, a praticar isso. Né? Então, assim, eu acredito que parte, como eu já falei, parte da sociedade, e varia muito de classes, né? Como o professor bem disse, que é muito difícil o contexto. Por exemplo, eu conheço o Grêmio do Liceu de Goiânia, que é um Grêmio super atuante, um Grêmio que toda vez que é para eleição está lá com 3, 4 chapas disputando, né? Então, por quê? Porque é um colégio grande, um colégio público e um colégio em que as pessoas se sentem prejudicadas pelas coisas que estão acontecendo, né? E de alguma forma eles querem expressar isso e tentar, quem sabe, até mudar esse quadro, sabe? Ok, Roberto, obrigada. Dentro do que o Roberto falou e os outros convidados também expuseram, no nosso último bloco, que já vem logo a seguir, nós vamos estar tratando dos interesses da juventude na atualidade. Se de fato a questão do modismo, a questão da concorrência influencia nessa vocação para esses movimentos. Aguenta só um minutinho que a gente já volta. Ai, não uso gerúndio não. Por que você vai falar? Tá tratando e não tratar. Não, mas na hora que eu estou escrevendo, você é mais... Tá. Não, mas na hora que você está usando a linguagem oral, você não se liga muito no gerúndio. Na hora que eu estou escrevendo, porque eu trabalho com impresso. A tarde inteira trabalhando com impresso. Eu também tenho horror de gerundismo. Entendeu? É horrível. Só que aí na linguagem oral, mas você pode até nos jornais. Eu acho que... nos jornais são tanto que tem teleprompter, né? E tá tudo escrito bonitinho. É fácil. Você segurar a onda assim, você tem na cabeça tudo que você está discutindo, o que você vai falar, é complicado. É complicado ter um domínio. Tem que tomar cuidado para não... Não, mas você é ótima apresentadora, né? Parabéns. Obrigada. Tá contratada. Tá contratada. A Globo. Tem que ser na Globo, né, Jorge? Que esse negócio de... Vou entrevistar. Chique demais, pessoa. Não, e outra coisa, vou poder pedir o autógrafo sem ficar constrangida. Não, vou vender. Eu tenho os do 2º grau todinhos guardados, assim. Tem tudo. Até daquela do grupo de pagode do Pedro Paulo. Nossa! Mas tem, essas coisas são legais. Tá ficando bom, Renato? Por incrível que pareça, porque não dá pra me escolher as imagens, então tem que ser meio que... Não, mas tá jóia, tá jóia. Meio que instintivo, né? Tá gravando a imagem do monitor. Se eu for escolher a imagem, vai gravar... Você escolhendo a imagem. Entendeu? Então eu não posso passar pra lá pra não ver. Tem uma mesa que gosta aí, né? Meu Deus. Tem que funcionar aquele filme. Aí eu não tava dando problema. Nossa, aquela hora tinha pegado o enquadramento perfeito. Aquela passagem eu vou ter que mandar fechar aquela. Você não pode. Tem vaza? Tá tendo aula do Carlos já? Ainda não. Esse estúdio aqui tem que ser reformulado, né? Tem que ser reformulado. Esse o outro, né? Não, o outro basicamente nunca funcionou, né? Funcionou uma vez. Não, foi assim. Não com os equipamentos novos. Né? Não. Gente, eu tenho 10 e meia, eu tenho configuração. Não, só mais um bloquinho, Pedro, rapidinho. 10 horas, aí como é que eu posso? Que horas que é, Pedro? Que horas que é que você tem? 10 e meia eu tenho configuração. Não, relaxa, falta 15 para as 10 e tá no último bloco ainda já. Não.
Já é o último já. É tranquilo. Mesma coisa. Eu volto falando, faço a pergunta. Começo pelo Roberto. Então tá, vamos fazer Teletubbies. Todo dia você acorda, sai da cama, né? Toma café. Se eu dei a rotina, escolheu o jornalismo. Oh, meu Deus. É a mesma coisa. Vamos fazer o contrário, só para dar uma quebrada. Não, eu vou fazer a pergunta. Aí a ordem das respostas que vai mudar, pode ser? Vai voltar em mim, aí eu vou fazer as perguntas. Para quebrar um pouquinho dessa ordem certinha, a gente vai fazer o contrário. O Roberto, o Ademar e o Pedro, tá bom? Oi, professor. Tá, não, aí vai. Vamos mostrar a fita bonitinha. Pessoa mais charmosa. Ela é charmosérrima. Pronto, ainda bem, tá vendo? Por isso que eu convidei o Pedro. Eu sabia que ele ia elogiá-la. Não é disso, não. Signatos não vai dar aula amanhã. Vai viajar. Agora você vai pagar um lanche pra mim, que eu te dei uma boa notícia. Como é que é o Signatos? Não vai vir amanhã? Você também. Tô Aonde? dando a boa Ih, vai viajar pra onde? Não, esse que é demais, né? Eu não sei. Tô bem longe. Tá bem. Vai pra Austrália. Ok, Renato? Ok? Ok? Olá, estamos de volta com o nosso último bloco do programa em questão. E depois de nós termos avaliado o contexto histórico dos movimentos estudantis, a questão da democracia, esse último ponto que nós iremos debater nesse bloco está ligado ao sistema propagandístico das modas, da concorrência que são impostos atualmente para a nossa juventude. A penúltima questão, aliás, que nós iremos debater se remete ao seguinte: todo esse desinteresse de muitos estudantes pelos movimentos estudantis ou mesmo sociais, e isso não só dentro dos ensinos médio e fundamental, como também dentro da universidade, se refere a esse contexto de globalização em que os jovens são mais informados, competitivos e consumistas. O que você acha disso, Roberto? Eu acredito que não é só isso, né? Mas isso tem grande influência. Porque as pessoas, como já te falei, acham que estão perdendo tempo participando desse tipo de movimento. Eles não veem que isso é uma grande contribuição para a formação, principalmente formação social, né? Que toda pessoa tem um papel diante da sociedade e não pode fugir disso. Só que muitas pessoas acham que a sociedade é algo que está alheio a ela e não vai participar dessa sociedade. Né? Então, assim, eu acho que essa cultura, a cultura do imediatismo, a cultura da concorrência livre e desenfreada, você não é meu amigo, você é meu concorrente, amanhã você pode tomar meu emprego, amanhã você pode tomar minha vaga na universidade. Eu acho que isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais individualistas e não participam para a sociedade, que é participar de um grupo, né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo com os grêmios estudantis, não só os grêmios estudantis, mas qualquer outras formas de movimentos sociais. E na sua opinião, Neymar, como que fica essa sociedade consumista? Eu acho que é muito aquela ilusão do fim da história, né? Acho que tem muito aquela coisa de você não querer ficar para trás, você tá sempre querendo tá antenado, aquele discurso, e é uma overdose de informação, uma possibilidade de coisa para fazer tão grande que a pessoa fica perdida. E aí aquilo que não é veiculado na mídia, aquilo que não é afirmado pela cultura oficial, acaba não sendo visto pelas pessoas, como é o caso, por exemplo, do movimento estudantil. Só que isso também é dialético. Eu acho que a tecnologia, eu acho que a característica do mundo hoje faz com que surjam novos movimentos sociais. Você vê aí as manifestações em Seattle, em 99, essas manifestações aí muito grandes, em Quebec, Praga, Gênova, contra a guerra ao Iraque, 10 milhões de pessoas na rua, Cancún. Então, acho que essa mesma tecnologia, esse mesmo mundo, entre aspas, globalizado, que supostamente estaria
atrapalhando movimentos sociais, por outro lado está fazendo surgir novos tipos de movimentos sociais, sabe? Especialmente a internet. A internet é um meio de comunicação que, apesar da elitização, permite muito uma troca de informação rápida entre movimentos sociais. Você vê aí a manifestação de Seattle foi organizada através de uma troca de e-mails, sabe? Cada vez esses movimentos sociais estão tendo um caráter global, sabe? Em uma integração muito grande, e estão tendo um caráter libertário. Você não tem aí uma grande estrutura centralizada, uma burocracia que comanda os movimentos sociais. Existe uma descentralização muito grande disso. Então, eu acho até que o quadro, a perspectiva do movimento estudantil e dos movimentos sociais para o futuro é muito otimista, é muito positiva, porque, como diz, a história não acabou. Eu acho que os atentados em 2001 provam que ainda existe muito conflito, muita coisa a ser discutida na história. Existe ainda muita rebeldia, muita contestação, especialmente de uns 3, 4 anos para cá. Eu acho que a década atual acho que tem um contexto, diria até tão bom ou melhor do que os anos 60, e que os novos movimentos sociais ainda tem muito o que aprender, ainda tem muito o que fazerem, sabe? Você tem como exemplo também a Revolução, o começo de um processo de transformação muito grande na Argentina, sabe? Daí que eu vejo que existe esse aspecto negativo, mas é um processo dialético. Também há um ponto muito positivo nessa transformação social e nessas novas tecnologias aí. Legal, muito legal, Ademar. E na sua opinião, professor? Eu acho que tem dois lados. Assim. Um lado da natureza do processo das trocas simbólicas, né? Assim, da circulação dos bens, do consumo, da informação, né? Esse lado, ele apresenta, assim, ao mesmo tempo aquilo que o Ademar falou. Tem duas vertentes, né? Uma faca de dois legumes, como brinca, né? Uhum. Por um lado, assim, é uma dominação técnica, né? Quer dizer, a dominação pela técnica que está ligada à pesquisa tecnológica de ponta, que o mercado, do ponto de vista do investimento, né? Do risco, né? Do jogo financeiro, ele joga, né? O jogo da ciência mesmo, o jogo da tecnologia. Mas esse jogo, ele não é determinado, ele não tem um vetor, um futuro, vai ser assim, vai ser assado. Por isso que é interessante esse outro lado, se apropriar das tecnologias contra elas mesmas, ou, enfim, contra o poder que a gerou, né? É a história do veneno que é remédio, né? O remédio que é um veneno também, né? O Machado de Assis que brincava muito com o emplasto, né? A ideia fixa, que de repente aquilo que dá uma cabriola no ar e a gente faz diferente, né? A gente convoca uma manifestação, enfim, por e-mail, né? Como foi o exemplo dado. Do ponto de vista do grau de individualização, do sentimento mesmo individualista, eu acho que ele chegou a um grau um máximo, viu? Eu acredito que a gente tem que cada vez reduzir aquele grau máximo que foi, assim, o momento de sucesso da ideologia neoliberal, né? Que é, por um lado, o sucesso do indivíduo burguês em ascensão, né? Então, acho que a gente tem que buscar contra isso as alianças táticas, os grupos, né? As ideias que são disformes e difusas, né? Que ninguém é dono, e ao mesmo tempo a ideia do software livre, né? Todo mundo dá uma parte, todo mundo pode usar e ninguém é dono da coisa, né? Enfim, não pode nem ser vendido, porque faz parte de um bem comum, né? Que é a ideia de um socialismo futuro que a gente busca, né? Que é nosso objetivo. Legal. E dentro de todas essas explanações que foram colocadas, para encerrar, nós temos que também elaborar propostas para tudo isso que foi discutido também. Então, eu gostaria de saber de cada um de vocês qual que seria uma possível proposta, talvez, para um incentivo efetivo da participação dos alunos nos movimentos estudantis. Roberto. É uma proposta difícil, né? Fosse fácil, você tem que colocar em prática já. Mas eu acredito que é tentar mudar um pouco essa coisa de não se importar com nada. As pessoas têm que se conscientizar que fazem parte de um grupo
e que essa sociedade depende de cada indivíduo. Se essa sociedade, se o que está acontecendo não está satisfeito, não é culpa do governante, não é culpa de ninguém, não, é culpa das pessoas que fazem parte da sociedade. Os governantes que estão aí só representam, nos representam. Então, você tem que fazer a sua parte, você tem que participar do movimento social e tentar ver onde que você se encaixa nisso. Porque não adianta você fazer uma coisa forçada, mas você tem que enxergar que aquilo ali tem diretamente, faz parte diretamente da sua vida. Vai influenciar no que seus filhos vão receber daquilo tempo. Então você tem que ter essa consciência, tem que participar e deixar um pouco só a sua pessoa e pensar num grupo. Muito bem, Ademar. Olha, eu acho que nos movimentos sociais e no movimento estudantil existe um certo círculo vicioso atualmente, que seria os movimentos não funcionam, por eles não funcionarem, as pessoas se afastam dele, e por as pessoas se afastarem deles, os movimentos acabam não funcionando. Então, eu acho que quem tem um interesse, quem tem uma disposição, sabe, o principal objetivo é quebrar esse círculo vicioso, sabe? E aí como diz, manter ou recuperar o que o movimento estudantil do passado tinha de bom, que é a questão da combatividade, que é a questão do não comprometimento com a ordem estabelecida, mas também romper com alguns defeitos que o movimento estudantil tinha de antigamente, que é uma certa burocratização e hierarquização. Eu acho que tudo depende muito do contexto. Acho que, como eu acabei de falar, o caminho meio que está dado com esse novo modelo de manifestação, com esse novo modelo de mobilização social, e não tem uma fórmula exata. A questão é não desistir, sabe, perante as dificuldades, perante o legado terrível que os anos 90, sabe, em especial a década de 90, deixou, que foi um vácuo no movimento estudantil. E tentar criar estrutura nova, não se prender às estruturas antigas, sabe. Eu acho até que a União Nacional dos Estudantes é uma coisa que não serve mais, não existe mais, sabe, um tipo de estrutura que se deve achar alguma alternativa a ela, sabe. Eu acho que não há uma fórmula concreta e, bom, o caminho é basicamente o que está acontecendo. Eu tenho muito como exemplo o que está acontecendo hoje na Argentina, sabe, muito isso, o povo na rua, organizações em cada lugar, em cada escola. Acho que é isso. Legal. Professor, reforçando até, né? Eu tenho muita simpatia pela experiência do CTC, do ponto de vista histórico, né? Porque foi fracassado, né? Eu acho que a gente tem muita simpatia, a gente torce pelo time que está perdendo, né? É aquela história do Canto do Rio contra o Corinthians, né? Quer dizer, eu vejo o CPC como uma boa ideia para o movimento estudantil. Quer dizer, já que o seu caráter de passagem, então uma passagem lúdica, né? Uma passagem que se relaciona ludicamente com a política, né? Que é a coisa do teatro do Brecht, que eu gosto muito também, né? Que agora o cidadão ele está na cidade para intervir culturalmente, né? Não só do ponto de vista retórico, do discurso político, mas desse discurso tomando uma forma. Como, por exemplo, foi a experiência do cinema do Eduardo Coutinho, né? No CPC, né? Quer dizer, de ir lá onde está o movimento social, no caso dos trabalhadores organizados na luta no campo, no final da década de 50, início de 60, e ter contato com eles do ponto de vista cultural, né? E um contato que enriqueceu tanto essa geração que ela hoje ela promoveu uma síntese histórica desse, como o filme Cabra Marcado para Morrer, né? Expressa bem, né? Que é um filme sobre o filme que não foi realizado por causa do golpe militar. Então, assim, você vê que como um produto e uma experiência fracassados hoje são exemplos de síntese históricas, né? Então, eu vejo muito esse lado político-cultural como uma possibilidade rica do movimento estudantil. Legal. Bom, com a explanação do professor Pedro Plaza, nós vamos encerrar o programa de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua presença, Roberto, Ademar, professor Pedro. Obrigado. E olha só, a gente volta na semana que vem, na próxima terça, e eu vou estar esperando vocês na semana que vem. Muito obrigada, bom dia.
Não, não vai ter créditos. Sobre os créditos? Eu quero perguntar. Faz de conta que esse programa vai ao ar. É famoso. Tem um site. Não é alguma coisa da atividade. Não, hoje a abertura só. Eu vou olhar para esse capítulo. Que bom. Ô, cabeça. Obrigada, professor.